Agora, como que a gente vai abordar esse paciente? Obviamente, e eu acho que é importante começar daqui, pode parecer óbvio, mas não é. Esse paciente, ele não vai ser abordado na recepção, ele não vai ser abordado, você ali atrás da bancada da recepção, pegando e imprimindo outra coisa, alguém já te cutucou, que viu que o fulano tá vindo, e aí o fulano já vem falando com você, e você troca 2 segundos com ele, refaz uma receita, manda... Não é assim. Não dá para ser assim, né? Justamente porque entra naquilo que a gente tava falando, parece que eu reduzi uma demanda, que eu reduzi meu trabalho, fui lá, fiz um negócio rapidinho, mas não, cara, a gente deixou de cuidar daquela pessoa de verdade, a gente deixou de entender o que aquela pessoa precisa de verdade. Então, esta é a pessoa que a gente precisa conversar com a equipe, que a gente precisa trazer para dentro do consultório, que a gente precisa, por que não, ter um momento, fulano, então agora eu tô na consulta ali, mas se você esperar 10 minutos, eu converso com você lá dentro do consultório. Então, é essa pessoa que a gente precisa trazer para dentro da consulta, e realmente não é só trazer para o ambiente de consulta, é fazer uma boa consulta, gente. É ter um modelo de atendimento integrado, né, sistematizado, que a gente sempre fala para vocês, cara, saibam como fazer as consultas, saibam como se comunicar, saibam o que vocês falam em cada parte da consulta. Eu tenho certeza que a Jo faz a mesma coisa, eu também faço. As minhas perguntas meio que iniciais, elas são sempre parecidas, o final da minha consulta ele é sempre parecido, a depender das coisas que o paciente vai trazendo ali no meio, vai levando para um lado ou para o outro, né? Então, precisamos entender e ter essa sistematização no nosso modelo clínico, na percepção daquilo que os pacientes vão trazer ou não vão trazer, né? Ele traz essa queixa, mas será que na verdade ele não está querendo trazer uma outra coisa que ele não trouxe aqui? Então, é isso que a gente vai começar a perceber nessas abordagens desses pacientes hiperutilizadores. E aí, uma ferramenta de comunicação que vai ajudar muito a gente é o método concentrado na pessoa, porque, e tava tendo uma discussão bem interessante num grupo de MFC aqui essa semana, falando, método concentrado na pessoa é óbvio. É óbvio que é óbvio, mas ele é tão óbvio que as pessoas não fazem, que a nossa faculdade não ensina mais, que a gente foca e foi se cientificando, e é importante, óbvio, de ir se aprofundando e tal, mas e as pessoas, gente? Porque senão é muito mais fácil, bota lá o ChatGPT, ele faz muito melhor que a gente, sem dúvida nenhuma. Mas esse tipo de conversa, o olho no olho, ou realmente parar e escutar a pessoa, isso ainda vai demorar um pouco, se for possível, né? Dentro do método Cruise centrado na pessoa, a gente vai ter uma estruturação de algumas falas, do que a gente vai perguntar, da forma como a gente vai perguntar. Se eu direcionar a pessoa, assim como a Jo falou, né? Você tá certo, né? Ela vai falar, tá, então isso não dá pra fazer, né? Não, tava tudo bem, mas será que tava mesmo? Né? E aí, muitas vezes, essa é a pessoa que, de fato, vai ficar voltando, vai ficar necessitando novamente, né? E quando a gente entender... Olô, só... Acho que entraram aqui... boa. Que tinha entrado alguém aqui com o microfone ligado. Só pra gente entender o seguinte, galera. Quando esse tipo de paciente conseguir ver que um médico ou que uma médica estão ali, cara, sem mexer no celular, sem fazer outras 18 coisas ao mesmo tempo, que tá ali, olhando no olho dela, realmente perguntando, e aí, como é que eu posso ajudar você hoje, né? E ela falar e você, então tá bom, é assim que eu posso te ajudar hoje? Confirmar, fazer um raporte, pactuar o cuidado, priorizar algumas demandas, explorar o CIF, né, que é além dos sintomas, então, os sentimentos daquela pessoa, a ideia do que aquela pessoa imagina, o que é. Não, você não sabe nada, fulana, isso daí não é... Não é assim, gente. A pessoa tem uma expectativa, ela tem uma ideia do que está acontecendo de errado com ela, e cabe a nós, detentores deste conhecimento técnico, saber comunicar, saber explicar, saber alinhar, porque senão a dona fulana que tá preocupada, que ela tá com uma dor de cabeça, mas na verdade ela tá preocupada de ter um AVC, porque a vizinha teve um derrame anteontem, isso mexeu demais com ela e tal. Se eu falar, não, dona fulana, você não precisa disso e tal, ela vai falar, tá bom, doutor. Ela falou, tá bom, doutor, mas aí, saindo da consulta, ela já fala, você acredita, eu fui lá, a dona Maria não morreu de coisa e ele não quis me fazer tal exame? E pode não ter sentido nenhum essa reclamação dela, mas ela não sabe, ela tá com medo. E na cabeça dela, na preocupação e no medo dela, ela precisa
precisava do exame, você falou que não, né? Você não soube conversar com ela para falar, olha, dona fulana, vamos acompanhar de tal jeito, fazer isso daqui, e se precisar o exame, o que você acha? Esse sintoma não é condizente com essa apresentação, né? Porque quando tem esse sintoma é mais isso, e esse sintoma é mais aquilo. E aí, de uma forma sempre estruturada, mas infelizmente eu acho que isso daqui é uma coisa que a gente ainda falha na seleção da faculdade, digamos assim, que é essa empatia verdadeira, essa preocupação verdadeira com o paciente e essa relação médico-paciente no fim das contas, né? Porque é muito fácil a gente tá lá no primeiro dia da faculdade e falar, olha, a relação médico-paciente é sagrada e não sei o quê. Tá bom, mas aí chega o paciente lá na tua cara, super preocupado, com um baita de um medo de tá tendo um piripá de morrer e tal. Aí você é um estúpido com ele? Ou então ele tem uma preocupação genuína, né? De que uma dor seja A ou B e você nem se toma o tempo de explicar aquilo, de falar por que não A nem B, né? Então, que tipo de relação médico-paciente é essa, né? Inclusive, a gente pode, seja pelo método clínico, seja por esta vinculação importante com o paciente, a gente analisar de uma forma individualizada cada caso. Pô, Vinícius, porque eu sou o melhor técnico, eu nunca peço nenhum exame desnecessário. Tá, ninguém nunca volta em você também. Será que é bom mesmo? Será que não é melhor às vezes? E eu falo isso com dificuldade, tá? Porque eu sou um cara que às vezes é ferro a fogo e é isso mesmo, mas esse tipo de cuidado absolutista, né, de tipo, não, fulana, não, isso às vezes vai afastar, e aí infelizmente, ou ela vai voltar no serviço preocupada e tal, assim como a Jo falou, ou ela vai encontrar um colega que vai pedir, né, no cartão cristão, ou gastar toda a grana dela e ir lá no ortomolecular que ela viu no Instagram, que ela tá babando pra ir, né, e que ele vai pedir 1 trilhão de exames e que ela não vai conseguir pagar, né. Então, olha só. Então, às vezes, eu vou pedir este exame aqui, garantindo e explicando, óbvio, pra fulana, que caso este exame não tiver, a gente vai dar esse direcionamento. Tudo bem, fulana? Até porque eu imagino que o exame vai dar normal mesmo, né? E outra coisa, abordando sempre de forma multiprofissional e com a equipe, gente. Não adianta nada eu querer resolver tudo, e a gente sempre fala isso nas nossas aulas. Eu, como médico, eu vou resolver. É óbvio que é importante. Mas pra gente falar em atenção primária resolutiva, a gente tá falando de equipe também, necessariamente. E a gente tem que falar de como isso vai acontecer. Então, se a minha consulta tá difícil, a consulta da enfermeira tem pro fim da semana, e aí se precisar ela me chama aqui, a gente faz uma compartilhada, né? Então esse paciente tá precisando de muito um cuidado semanal, mas a minha agenda não, e talvez a psico consiga fazer um acolhimento nesse sentido, né? Então, este trabalho multi, ele também vai ser essencial para esse paciente, porque dificilmente só um profissional vai conseguir fazer o resultado. Talvez um profissional tenha um vínculo central ali, né? Mas vão precisar de outros. E sempre tendo uma boa comunicação de forma eficaz, e se comunicar não é sempre falar. Então, escutem, né? Façam uma boa escuta, entendam o que o paciente está falando e façam essa parte ativa da escuta de perceber essas nuances na fala do paciente, essas conexões com o que ele está sentindo ou esperando, e vá fazendo. Então fulano, só para eu alinhar, então você tá me falando que você tá isso, e na verdade você veio aqui só porque a sua vizinha falou que você podia estar tendo um piripaque, é isso mesmo, por você tava de boa, porque aí você também vai, de forma ativa, desenvolvendo o raciocínio, o pensamento e o autocuidado do paciente.